Olá, pessoal! Dando sequência aos nossos objetos de conhecimento, iremos iniciar o capítulo 5. Capítulo esse que irá tratar sobre a Primeira Guerra Mundial, bem como também os efeitos no chamado mundo pós-guerra, ou seja, os efeitos causados pela Primeira Guerra Mundial no mundo após o final do conflito. Então, na virada do século XIX para o século XX, a Europa vivia os reflexos da chamada Segunda Revolução Industrial, o que, de certa forma, irá contribuir para que se viva um momento que ficou conhecido como Belle Époque, ou seja, a chamada Época Bela, um período de muita prosperidade e euforia provocada pelos avanços tecnológicos e científicos de uma forma geral. Em praticamente todas as áreas nós teremos avanços muito significativos, desde a evolução na medicina, passando também pela indústria como um todo, o que, de certa forma, irá contribuir para que os países europeus aumentem a competitividade que havia entre eles. Sendo assim, alguns desses países irão voltar as suas atenções para outras áreas do planeta, com destaque especial para o continente asiático, bem como também o continente africano. Além disso, outros países que conseguiram a sua unificação somente na segunda metade do século XIX, também irão tentar participar de alguma forma, não é, dessa corrida, entre aspas, em busca de novos territórios, como foi o caso da Alemanha e Itália, que irão iniciar sua corrida imperialista depois das grandes potências europeias da época. E por que não dizer, né, das grandes potências mundiais na época? No caso, a França e também o Reino Unido, por exemplo. Então, somado a essa disputa por novas áreas, podemos citar também o revanchismo francês, o qual irá ocorrer graças à derrota da França na chamada Guerra Franco-Prussiana. Ou seja, a Prússia era um dos chamados reinos germânicos, que foi responsável por capitanear, por organizar o processo de unificação da Alemanha. Então, antes de 1870, não se falava ainda em Alemanha, e sim em reinos germânicos, que eram subdivididos em vários principados e ducados. Então, sendo assim, após a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, esta irá perder alguns territórios, sobretudo uma região muito importante para a França, inclusive muito rica, que é a região de Alsácia e Lorena. Área essa que tinha uma presença muito grande de recursos minerais, de uma forma geral. Então, todo esse cenário ele irá fazer com que haja na Europa o aumento da concorrência entre os países, o que irá contribuir para que nos bastidores os países eles comecem a investir na produção bélica, ou seja, sem muito alarde, os países europeus iniciam uma produção muito significativa de novas armas. Armas essas que tinham como característica central, podemos dizer assim, serem mais destrutivas e letais do que tudo aquilo que havia sido produzido anteriormente. Portanto, os avanços tecnológicos que culminaram na chamada Belle Époque também estiveram presentes no campo bélico. Por isso, alguns autores se referem a esse período como sendo a chamada paz armada. Ou seja, vivia-se na Europa um momento de muita prosperidade, um momento em que a humanidade acreditava, inclusive, que havia chegado ao ápice em termos de desenvolvimento tecnológico. Porém, a paz vivida na época ela era totalmente instável. E por que é que ela era instável? Ela era instável, pois antigos ressentimentos eles teimavam em permanecerem vivos no seio de várias nações. Sendo assim, uma disputa entre as nações no campo bélico era perfeitamente previsível, graças ao cenário vivenciado na Europa na época.
Então, alguns países não faziam questão, inclusive, de esconder as suas ambições. É o caso, por exemplo, da Alemanha, que ainda em 1882 irá iniciar, junto com a Itália e o Império Austro-Húngaro, a chamada política de alianças, quando estes fundam a chamada Tríplice Aliança, ou seja, uma aliança militar onde qualquer um de seus integrantes, caso fosse atacado por 2 ou mais países, automaticamente deflagrariam um conflito. Ou seja, né, levando assim os seus integrantes à guerra. Por outro lado, as outras potências europeias também buscam meios para se protegerem. É o caso do Reino Unido, França e Império Russo, que criam a chamada Tríplice Entente, já em 1907, onde o modus operandi da chamada Tríplice Entente era praticamente o mesmo da aliança anterior. Ou seja, foi uma forma encontrada pelos países de se protegerem. Então, merece destaque aí, sobretudo em relação à Tríplice Aliança. Aliás, desculpe, em relação à Tríplice Entente, a união de franceses e britânicos, que neste momento deixam de lado a rivalidade histórica. Basta nós nos lembrarmos aqui da chamada Guerra dos 100 Anos, que envolveu franceses e ingleses. Então, o que é que eles fazem? Eles unem forças, franceses e ingleses, desta feita para derrotarem um inimigo comum, no caso a Alemanha, que apesar de só se unificar tardiamente, como nós já vimos aqui, já na segunda metade do século XIX, ela surge como uma possível grande potência mundial na época, capaz inclusive de ameaçar a hegemonia das até então grandes potências mundiais, no caso a França e a Inglaterra. Então, tendo em vista a rivalidade crescente na Europa, os investimentos em armas eles se tornam cada vez maiores. E aí a gente vai ter várias tecnologias sendo criadas para serem utilizadas, principalmente no front, ou no chamado campo de batalha. Como, por exemplo, nós podemos observar o desenvolvimento da metralhadora, o tanque de guerra, o lança-chamas, entre outros. E merece destaque também o uso de armas químicas, principalmente a utilização de um gás que ficou popularmente conhecido como gás mostarda, que tanto poderia matar por asfixia, bem como também ele provocava queimaduras no corpo daqueles que entravam em contato com o mesmo. Por isso, não será difícil, muitas vezes, nós vermos imagens como essa que nós temos aí no slide. Tanto animais como também combatentes, eles usando máscaras. Com o intuito, qual era o intuito disso? O intuito era se protegerem do chamado gás mostarda. E aí é bem interessante em relação a essa utilização dos animais, vamos dizer assim, inclusive no fronte, é que os cavalos eles foram muito utilizados para os deslocamentos das tropas, principalmente na fase inicial da guerra. Então, na fase inicial da guerra, tanto nós vamos ter os deslocamentos sendo feitos a cavalo, como em alguns casos também será muito comum os deslocamentos a pé. Então, além da intensa movimentação da indústria bélica europeia, no tocante à produção de armas, como nós vimos aqui, cada vez mais letais, nos anos que antecederam o conflito e durante o mesmo, é bem interessante que muitos países, para tentar manter a sua produção bélica, isso mesmo durante a guerra, eles vão passar a utilizar, sobretudo, a mão de obra feminina. Então, a mulher, de certa forma, ela vai ocupar um espaço deixado pelos homens, sobretudo nas indústrias, já que os homens eles estavam envolvidos diretamente, em sua maioria, no campo de batalha. E aí, no meio disso tudo, nós vamos ter um evento que ocorreu na chamada Península Balcânica, ou na região dos Balcãs, lá na Europa, que contribuiu para acirrar ainda mais os ânimos na Europa, que foi a anexação em 1908 da Bósnia-Herzegovina por parte do Império Austro-Húngaro, um aliado da Alemanha
dentro da chamada Tríplice Aliança, como nós vimos aqui. Então, a anexação da Bósnia-Herzegovina por parte do Império Austro-Húngaro contrariou diretamente os interesses da Sérvia, que aspirava criar um Estado onde pudesse reunir todos os povos eslavos da Europa Oriental, o que era conhecido na época, né, ou esse território ele ficou conhecido, o que seria a chamada Grande Sérvia. Então, assim, a situação vivida nos Balcãs será responsável pela amplificação do clima de tensão que era vivido na Europa nesse momento, que irá culminar, inclusive, não é, no chamado estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa. E isso em 1914, na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. Território esse, né, que, como nós vimos aqui, ele era pretendido pelos sérvios, que viram suas expectativas, obviamente, serem frustradas quando, na região, né, nós vamos ter a anexação desse território por parte do Império Austro-Húngaro. Então, o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro foi cometido, na época, por um extremista sérvio, né, identificado como Gavrilo Príncipe, que, após a elucidação do mesmo, não demorou para que o Império Austro-Húngaro ele declarasse guerra à Sérvia, a qual contou com o apoio do Império Russo, ou seja, o Império Russo também, já fazendo valer a política de alianças, ele entra nessa disputa para socorrer a Sérvia, o que irá deflagrar, por outro lado, né, a chamada política de alianças, colocando assim a Alemanha em cena. O que iniciou, né, vamos ser bem claros, o que vai iniciar a partir de então a eclosão ou o início da chamada Primeira Guerra Mundial, que é bem interessante que essa Primeira Guerra Mundial, até nós termos o início da Segunda Guerra Mundial, ela é conhecida pela maioria dos autores como sendo a chamada Grande Guerra. Tranquilo, pessoal? Então aqui nós encerramos esse nosso primeiro momento. Um grande abraço a todos e até a próxima.